Você já se perguntou por que o folclore brasileiro não recebe o mesmo tratamento da mitologia grega? Pensando que o Brasil é um país cristão, isso não faz o menor sentido. Porém, isso tem relação com a valorização do exterior e o fortalecimento do complexo de vira-lata, fomentado por um setor da nossa sociedade. A lenda do Saci Pererê é provavelmente a mais conhecida do Brasil, e é o historiador Luiz da Câmara Cascudo aponta que ela surgiu no final do século XVIII, espalhando-se pelo Brasil ao longo do século XIX. Ele também afirma que a história provavelmente surgiu na região sul e espalhou-se por todas as regiões do país. A lenda do Saci é resultado da mistura de elementos dos folclores europeu, indígena e africano. Essa história é conhecida em todo o país e também ganhou fama internacional. O fato de ter surgido no sul fez com que chegasse aos países vizinhos, com algumas variações. Não existe nenhum relato a respeito dessa lenda nos primeiros séculos da colonização brasileira, e por isso conclui-se que seu surgimento foi tardio. A lenda, que já era bastante conhecida no interior do país, tornou-se mais ainda depois da divulgação que Monteiro Lobato fez dela no começo do século XX. Por ter surgido na região sul, acredita-se que a lenda do Saci originou-se entre os índios Guarani. Num primeiro momento, ele era uma espécie de protetor da floresta contra aqueles que iam destruí-la. Posteriormente, na medida em que a lenda foi espalhando-se pelo país, o Saci tornou-se negro e passou-se a contar que ele havia perdido a perna em uma luta de capoeira, um claro sinal da influência da cultura africana. O hábito de fumar também foi incluído como uma de suas características com o passar do tempo, sendo esse uma prática comum entre indígenas e também entre os africanos. Além disso, a dificuldade de encontrar o saci na floresta fez com que o personagem fosse associado com algumas aves presentes na fauna brasileira, como a tapera naevia, ave conhecida como saci. Outro elemento do saci transformado com o tempo foi o gorro. Muito provavelmente, quando a lenda surgiu, ele possuía os cabelos vermelhos, característica substituída pelo gorro vermelho, um traço em comum com uma lenda existente em Portugal sobre o trasgo, um ser de pequena estatura, assim como o saci, que fazia pequenas maldades. O mês de agosto comemora-se o folclore brasileiro e é muito importante a compreensão do papel do folclore na cultura de um povo. Ter esses personagens como pessoas que defendem a natureza, defendem a floresta e não apenas como crianças que estão a brincar por uma floresta. Dessa forma, a população brasileira ela vai ter mais consciência do papel que o folclore exerce sobre todos nós.